eu vejo como um tema central, para responder ao problema de segurança pública, de saúde, da população carcerária, do racismo, tudo para mim passa pelo debate da legalização da maconha. Eu sou natural de Presidente Prudente, uma cidade do interior de São Paulo. Me mudei para a capital aos 17 anos para estudar, trabalhar. Conheci a política na universidade, no movimento estudantil. Isso foi em 2007. E aí, em 2011, eu me filiei no PSOL. Em 2016, estou me cortando bem, tá? Em 2016, eu fui candidata a vereadora, me elegi. E em 2018, candidata a deputada federal. Me elegi também, foi recorde de votos no PSOL, na época foram 250 mil votos, mas foi uma eleição muito difícil, porque foi quando o Bolsonaro se tornou presidente. E, bom, estou lá há 4 anos nessa tarefa. A pautar temas que, infelizmente, ainda são considerados tabu na sociedade e, ao mesmo tempo, tentar barrar retrocessos em diversas áreas tão fundamentais para a população brasileira. Eu acho que eu debato, sim, tenho minimamente contato com esse tema desde a época da universidade, principalmente quando tinham mesas de debate a respeito do modelo de encarceramento, ou mesmo quando tinha a preparação, né, para as marchas da maconha, sempre aconteciam rodas de conversa, apresentações e abordagens sobre o tema. E aí eu achava bem interessante a discussão que se fazia, porque quando você não tem contato com o tema, parece que é única e exclusivamente sob a lógica do uso recreativo, de um direito individual, que também é uma abordagem justa e necessária. As pessoas têm o direito de individualmente fazerem o que quiserem, né, dentro, claro, sempre conhecendo os riscos que pode ter para saúde, etc., mas elas podem, né, ter esse direito. Mas eu acho que foi interessante porque me abriu a porta para outras perspectivas, uma perspectiva política mesmo sobre o tema, do enfrentamento ao racismo, ao modelo de encarceramento, as consequências que isso tem na chamada guerra às drogas, que é da repressão, em especial para as comunidades e favelas no Brasil. Então, desde que eu tomei conhecimento disso, eu vi como um tema central no Brasil, porque responde a um problema crucial, que é o fato de que 1/3 dos encarcerados hoje no Brasil respondem por tráfico de drogas, sendo que sua maioria são usuários, ou são mesmo pessoas que nunca nem fizeram uso, ou não portavam maconha, mas que foram incriminados disso, justamente porque o Estado não dá conta de atender às necessidades mais básicas da população e encontra no hiperencarceramento uma forma de excluí-las da sociedade. É um problema que se resolve assim, encarcerando. Então, desde então, eu vejo como um tema central, para responder ao problema de segurança pública, de saúde, da população carcerária, do racismo, tudo para mim passa pelo debate da legalização da maconha. A gente fez uma comissão especial para debater a legalização da cannabis medicinal no Brasil. Foi isso, nesse contexto de governo Bolsonaro, então havia muita desconfiança sobre a possibilidade de se debater. De fato, não foi tão simples, porque o negacionismo foi permanente durante as discussões. E assim, levava para uma vala, não é nem do senso comum, mas da distorção completa, né? Que vocês querem fazer as famílias brasileiras, as nossas crianças, os nossos jovens a serem viciados, vocês estão falando de maconha. Muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi muito importante porque tinha a presença de pesquisadores respeitadíssimos de diversas universidades, como a Unifesp, que tem um núcleo de pesquisa sobre isso, mas que tem dificuldade de desenvolver até o final as suas pesquisas, justamente porque é proibida a maconha no Brasil. Então, olha só, você está interditando a capacidade de desenvolvimento científico por conta de uma bobagem completa. Teve a presença de diversas famílias, crianças, adultos, que fazem uso da cannabis medicinal e que têm a sua qualidade de vida melhorada completamente, mas que são, em sua maioria, mães que entraram na justiça. Muitas delas disseram, olha, eu consegui hoje, e eu tenho, inclusive, uma associação que eu abro para outras famílias também fazerem o mesmo uso, o mesmo tratamento, mas no início eu podia ser considerada uma traficante internacional, porque eu tive que ir para os Estados Unidos
para trazer para o meu filho, porque se eu não trouxesse para o meu filho, ele ia morrer, ele não ia ter condição de ter o mínimo de qualidade de vida. E hoje eu tenho um direito legal, que eu quero que seja lei, que se estenda para as outras famílias brasileiras, mas que foi com muito suor e muito custo. Enfim, então foi legal porque a gente no Congresso Nacional conseguiu mostrar que é um absurdo que esse tema ainda esteja nesse patamar no Brasil. Se extraiu um relatório, foi aprovado o relatório, na verdade foi empatado na comissão. O voto de Minerva foi do presidente, que votou a favor do relatório. Esse relatório avançou em pontos importantes, como a possibilidade de pesquisa científica, de produção, ou seja, você criou um marco legal para o tema da cannabis medicinal no Brasil. Mas tem um aspecto que eu acho que faltou avançar, que eu comentava com você anteriormente, que é aceitar as atuais associações e clubes de cultivo como parte dessa nova legislação no Brasil. Porque ali se impôs muitas regras para produção e para comercialização, que essas associações, que são pequenas, porque elas são de familiares em sua maioria, vão ser completamente engolidas e não vão conseguir continuar. Aí eu acho isso, primeiro, injusto, porque são as pessoas que cavaram o chão com a unha, porque é isso, eu tive que ser, praticamente, a mulher disse, né, considerada traficante internacional para que meu filho e outras famílias tivessem esse direito. E aí, finalmente, depois da minha luta, toda a luta, que eu consigo que o negócio se torne lei, eu vou ser a primeira a ser prejudicada. Mostra sempre a perspectiva que, por mais que você tenha avanço, sempre é por uma lógica do mercado querer abocanhar as conquistas que os movimentos tiveram. Porque estava ali presente representantes da indústria farmacêutica, do agronegócio, gente que queria ganhar muito dinheiro em cima disso. Claro, também foi contando com a participação de pesquisadores, médicos, etc. Mas precisa ser sempre voltado sob a perspectiva de saúde pública, do SUS, da gratuidade do serviço, do direito do autocultivo. Quando isso está em risco, eu não sei se é muito bem o caminho que a gente deve seguir, sabe? Porque daí os avanços, se significam um retrocesso para quem já lutou e chegou até aqui, aí a gente tem que pensar bem para onde vai. Então essa é uma possibilidade. E tem uma outra que foi uma ação que o nosso mandato fez, que é cobrando a instalação de uma comissão especial, aí sim, para um PL, que está lá desde 2014, que é para legalização da maconha no Brasil. O PL que foi apresentado pelo ex-deputado Jean Willis, que a gente acha que demorou para que seja discutido de fato, com seriedade, e está desde 2014 esperando um despacho, simplesmente, do presidente, porque já foi aprovado em 2 comissões, e agora a próxima etapa, legalmente, é a comissão especial para ir para o plenário. E eles seguram a comissão especial, sendo que tem uma série de outros temas que eles criam, comissão especial de uma hora para outra. A gente quer que tenha essa comissão especial para que a gente possa levar o debate para além do tema da cannabis medicinal. Aí dá para levar especialistas em segurança pública, direitos humanos, experiências de outros países, dá para fazer. E aí a gente vê, né, tem vários relatos de tráfico internacional, de avião da FAB transportando cocaína, aconteceu há 2 anos, e com essas pessoas nada acontece. Eu imagino que tenha fortes interesses econômicos de gente muito poderosa que não queira ver o tema avançando, que é a meia dúzia que de fato lucra com a lógica da criminalização da maconha e das outras drogas no Brasil. E quando eu falo disso, eu não estou falando do que é o imaginário popular, cultural, de que são aqueles traficantes que ficam ali nos morros cariocas, que é um pouco como a lógica midiática constrói, né, o que é o comércio ilegal de drogas no Brasil. A gente está falando de gente que tem costa quentíssima nas instituições brasileiras, que permitem e lucram com a entrada através das nossas fronteiras. Também tem a ver com uma lógica social que a gente comentava antes, que é o que fazer com uma massa de brasileiras e brasileiros completamente empobrecida e, portanto, marginalizada do acesso a direitos, que não consegue acessar o mercado de trabalho mínimo e dignamente, e que o Estado e os governos não conseguem saber o que fazer com essas pessoas. Então, muitas vezes a resposta para essas pessoas é o hiperencarceramento, porque elas ficam ali e não se tornam mais um problema para o Estado. Não precisa responder com política pública, com emprego, com dignidade, com dinheiro, com direitos. Você bota na prisão e aí é uma massa salarial que ela mesma produz, uma massa populacional
que o próprio Estado produziu e que fica ali distante da população. Então, se 1/3 da população carcerária no Brasil responde por tráfico de drogas, é um projeto que está a serviço disso, de seguir encarcerando. E quem é que essas nossas pessoas são presas? São jovens, negros, moradores das periferias, que é quem o Estado não fornece condições, direitos, né, e possibilidades. E aí é muito fácil o discurso criminalizante, moralista, de que são pessoas desvirtuadas, que maconheiros, drogados, marginais, delinquentes. Quando você cria o problema e você dá uma solução para esse problema, que na verdade é um problema ainda maior, porque encarcerar nunca serviu, pelo menos no Brasil, no modelo atual, para ressocializar ninguém. Nem é essa a intenção. Você não ressocializa ninguém botando 100 pessoas numa cela que era para 20 pessoas. Botando gente que estava portando sei lá quantas gramas de maconha, chamando ela de formação de quadrilha, de traficante ou de hipercriminoso, sendo que era um jovem que às vezes nem estava portando nada, mas que a gente sabe de relatos, inclusive, que a própria polícia incrimina, né? Cria provas contra aqueles jovens. E tem muita gente que pode ter a preocupação. Na minha família mesmo, quando eu trago, tem pessoas que falam, nossa, muito legal essa perspectiva, tudo. Mas não faz mal para a saúde? A gente fala, não faz mal, não é perigoso os jovens se viciarem, fumarem muito, isso atrapalhar a vida dele? Mas até por isso tem que ser legalizado. Porque daí você começa a debater essas possibilidades. Porque se trata como um tema de saúde pública, não como um tema moral marginalizado. Aí você tem direito a saber os eventuais riscos, quantidade, prática de uso, redução de danos, etc, etc. E se for falar de riscos à saúde, né, comprovado que o álcool, que o cigarro, que o açúcar fazem verdadeiramente mal para a saúde e são regularizados, regulamentados. Então, qual que é a diferença, né? A gente ganha dinheiro com isso e você tem um problema que se cria, que se resolve da pior forma. Olha, eu acho que, bom, esses últimos 4 anos de Bolsonaro e de bolsonarismo foram muito difíceis para o Brasil. Teve muita luta, muita resistência, e não dá para ignorar que a maior manifestação política nesse contexto foi a Marcha da Maconha aqui em São Paulo. Foram milhões de jovens, sobretudo jovens periféricos, um setor social que muitas vezes as estruturas sindicais de movimentos sociais não conseguem mobilizar para ir para a rua. Estavam ali reivindicando o direito de serem livres, de não serem hiperencarcerados, de não serem reprimidos, e questionando toda a lógica do status quo, que é desigual na sociedade. Então, acho que a gente tem que mirar e se apoiar nesses movimentos, como o da Marcha da Maconha, para pensar num futuro político possível, entende? E isso precisa ser tema nos próximos 4 anos, em que a gente não tenha mais o Bolsonaro no poder e que os debates não sejam interditados pelo negacionismo, pela distorção, pelas fake news. Eu espero que esse nosso pedido de instalação de comissão especial seja de fato aceito, porque a gente está pedindo só que se debata oficialmente e que se acelere a tramitação de alguma forma. Porque daí, como eu disse, dá para ouvir todo que é tipo de especialista, inclusive jovens como esse que vão para as ruas e que tem muito o que nos dizer por que eles querem que seja legalizado. E trazendo cada vez mais exemplos mundiais, existem diversos modelos de legalização pelo mundo. Claro que eu prefiro alguns do que outros, mas isso mostra que não é um bicho de 7 cabeças e é um tema que não deveria ser tabu. Se outros países no mundo adotam e funcionam, porque aqui no Brasil não pode ser dessa forma. Então, eu tenho a esperança de que o tema possa avançar, justamente pela força que esse movimento, através da Marcha da Maconha, mostrou ter, mesmo no Brasil de Bolsonaro, sabe? Eu acredito no direito ao autocultivo, que as pessoas possam, através de associações ou nas suas casas, ter a possibilidade de plantar, de fazer uso. Claro que se a gente está falando de um modelo que é regulamentado, não vai ser escondido, não vai ser um segredo para ninguém. Vai ser uma autorização que elas vão ter a princípio, né, por parte do Estado, porque isso vai ser legalizado. Porque daí quando você também coloca essa possibilidade, ela vem acompanhada de uma lógica de saúde pública. Então, que se debata o que significa, para o que é bom, que são diversos tipos de planta. Tem uma planta que pode ser melhor para o problema da ansiedade, uma para o problema da depressão, outra para melhorar o seu rendimento, outra para
para dormir, né? Para te acalmar. Então, quando você coloca sob essa perspectiva, é isso, as universidades vão pesquisar, olha, vai ter determinada planta que é para determinado tipo de tratamento que você tem que fazer uso. Para mim, isso também caminha junto com uma reparação para aqueles que até hoje já foram presos por tráfico de drogas, eu coloco entre aspas por conta do que a gente já falou. Essas famílias precisam de reparação, essas pessoas precisam ser desencarceradas, elas precisam ter direito de defesa, minimamente, que hoje nem isso elas têm. Elas precisam ser recolocadas na sociedade, no mercado de trabalho, nos direitos, no acesso à saúde, às suas famílias. Esses jovens foram privados disso. O Estado tem uma dívida com essas pessoas. Mas a minha preocupação mesmo é que todo esse tema seja englobado pela lógica do mercado. Então vai ser as farmácias que vão vender por preços caríssimos, os grandes latifundiários que vão poder também plantar. A gente tem que fugir disso, entender que é uma planta que pode ter impactos positivos para a saúde, se tratados sob essa lógica de saúde pública, e pode ter efeito muito positivo no desencarceramento injusto que acontece com muitos jovens no Brasil, e com essa lógica de guerra, né, às drogas que acomete a população pobre e periférica no Brasil, que semanalmente a gente tem a notícia de alguém que recebe bala perdida, que é preso, e, enfim, que é perseguido pelo Estado, e nada disso mais deveria acontecer se fosse legalizado.